No primeiro episódio da terceira temporada de Stranger Things, o Dustin tá voltando pra casa e os amigos dele não respondem quando ele chama. A mãe diz que, bom, já faz um mês inteiro e eles podem só ter esquecido mesmo. Ele chega em casa, pelo menos a tartaruga não esqueceu dele, aí os brinquedos começam a agir de forma bizarra, uma leve tensãozinha é criada até que... Ufa, ainda bem, era só uma brincadeira das crianças, que por sinal não esqueceram dele, mas peraí, o que o nariz dessa guria faz sangrando? Era pra ser só brincadeira inofensiva, eu tava me aliviando, mas... Eu não sei até onde é certo quando tem alguém com uma hemorragia em tela. Tá, pra quem já assiste a série, isso não é nenhuma surpresa. É isso que acontece quando a Eleven usa os poderes, o nariz dela sangra. E narizes sangram, isso não é nada tão chocante a princípio. No mundo real pode ser por vários motivos, o ar seco, algum tipo de alergia, sinusite, tu pode estar fazendo força demais, sabe, bater em algum lugar, mas por um principal motivo, o sangramento nasal tá no nosso imaginário. Cultura pop. Sabe, a gente já teve representações mais naturais de um sangramento nasal, isso sempre acontece, e no geral o nariz sangrar não significa nada demais, tipo, se isso acontece com frequência é bom procurar um médico, mas na maioria das vezes são só uns vasos, pequenos vasos superficiais que se rompem e rapidinho as coisas já voltam pro lugar. Outros exemplos mais sintéticos, digamos assim, mas não menos realistas, também foram bem marcantes na cultura pop, mas aqui eu quero falar das vezes em que o nariz começar a sangrar simbolizou algum tipo de coisa estranha, saca? Stranger Things. Nesse momento, quem assiste anime deve estar pensando, isso aqui é definitivamente estranho, mas a cultura japonesa, como qualquer outra, tem traços bem específicos e esse tipo de representação só acontece por lá mesmo. O lance é que com o passar dos anos, o Japão abraçou essa gag visual como sinônimo de excitação sexual mesmo, já que em boa parte das obras onde isso acontece, mostrar um pau duro seria demais. Muitos desses clichês que nos fazem pensar que o japonês médio é um pervertido, mais refletem o quanto aquela é uma sociedade bastante reprimida, pra falar a verdade. Nesse caso é meio que uma superstição por lá. Eles usam pra demonstrar outras coisas também, na maioria das vezes num tom de comédia, e até é verdade que a pressão arterial do corpo sobe quando a gente se excita, mas isso não tem nada a ver com o nariz. Ninguém sabe exatamente a origem, quando começou essa crença popular, tem quem aponte até que começou com uma proposta parecida com dos lutadores performáticos que faziam pequenos cortes no rosto para dar mais intensidade nas lutas com aquele monte de sangue. O primeiro mangá a usar isso data dos anos 70 e de lá pra cá se estabeleceu com todas as forças como um elemento comum dos produtos de mídia de massa do Japão, tipo a bolha no nariz para mostrar que alguém tá dormindo. Dito isso, o nariz da Naomi Watts sangrando depois de tocar na mosquinha ali na TV, simbolizando uma espécie de contato com o sobrenatural em um chamado, tem bem mais a ver com o que a gente está procurando aqui. Eu dei uma pesquisada e aparentemente a primeira aparição de um sangramento nasal decorrente de poderes especiais é em 81 no filme Scanners, onde quem sofria a ação e não necessariamente utilizava o poder mental, sangrava. Dependendo do esforço de quem usava o poder da mente, a representação podia variar entre mais e menos gráfica, chegando nos extremos bem extremos no melhor estilo Cronenberg. Scanners é um filme bem esperto e que provavelmente não tem reconhecimento que merece, já que 3 anos depois, em 84, outro filme não tão interessante assim foi quem popularizou de vez a iconografia da hemorragia nasal como sinônimo da utilização de poderes mentais. A protagonista, uma criança que herdou os poderes do pai e da mãe, nem chegava a sangrar o nariz e meio que só conseguia colocar fogo nas coisas. A decisão de como mostrar a ativação dos poderes dela basicamente era enfiar um ventilador na cara da atriz. Mas o pai dela, esse sim, podia influenciar pessoas com pensamento, controlar certas coisas em troca de um pouquinho de sangue escorrendo pelo nariz. Ele também fazia essa coisa bizarra com o cabelo, mas vamos pular essa parte. Firestarter, o filme que eu tô falando, adaptava um livro do Stephen King que data inclusive de antes do filme do Cronenberg, mas no livro o sangue não saía só pelo nariz, mas pelos olhos, orelhas, todo orifício possível. A decisão de centralizar tudo naquela elegante escorrida pelo nariz foi do filme mesmo. Em ambas as narrativas, os poderes mentais tinham origem em experimentos que não deram exatamente certo e a partir disso o mundo tinha esses paranormais andando soltos por aí. Stranger Things não esconde nem um pouco o próprio saudosismo pelos anos 80 e não só o nariz sangrando da Eleven, como toda a construção da personagem descende daí. Na primeira temporada da série a gente acompanha todos os testes que eles faziam com ela até a inevitável fuga mais tarde. Assim, por mais que exista um certo tipo de sangramento nasal que se origina do aumento de pressão em certas áreas do cérebro, e aí a gente teria uma relação direta entre as duas coisas, no geral essa decisão visual parece muito mais isso mesmo, uma necessidade visual de representar gráfica e fisicamente um esforço que é invisível a princípio. É comum se usar o artifício dos braços levantados também, mas o sangue escorrendo sugere que o desgaste é interno e não se limita a uma força exterior. Esse sangramento específico já foi considerado também um dos 5 presságios de morte, o que só acrescenta a toda a mística da coisa. A Eleven é uma personagem bastante parecida com a Charlie do Firestarter, por mais que seus poderes tenham bem mais a ver com um dos protagonistas masculinos que eu citei. Mas, um pouco antes dos anos 80, um outro filme muito influente tinha estreado, e num ensaio da Shelley Stamp Lindsay, ela observa a partir de Carrie Estranha
como a sexualidade feminina é representada a partir desses impulsos telecinéticos violentos. No caso de Stranger Things ou de Firestarter, as pessoas são mais novas, mas o tema da puberdade ainda tá ali mesmo que a gente não tenha uma cena tão chocante como a da Carrie no vestiário. Essas 3 histórias basicamente acompanham mulheres mais novas com potenciais absurdos onde homens tentam subjugar elas por meios militares ou científicos, reforçando uma discussão de gênero que não deixa de existir no meio. A ensaísta percebe a relação do sangue nessas histórias com os tabus acerca de menstruação e os mitos mágicos que cercam a figura da mulher historicamente falando. E, no geral, Stranger Things é uma série bem cuidadosa em como mostrar Eleven no decorrer da história. Existe uma narrativa de descobrimento, amadurecimento e todo esse lance de se encontrar nos próprios poderes. Ao mesmo tempo que existe esse cuidado com a iconografia em si. Não é por acaso que o sangue no nariz da Eleven tem um lugar tão vasto em outros produtos, além da série. Na 3ª temporada, algumas escolhas são bastante criativas. Eu gosto de como, por esse já ser um símbolo pronto, ele automaticamente escala as consequências do uso do poder quando bem usado. Se a série corta para uma pilha de papel sujo, é porque ela já tá usando isso há bastante tempo. Se ela tá limpando o nariz de cantinho, é porque deu uma ousadinha de leve e tá dando aquela disfarçada. Dá até pra descobrir pelo nariz se o que tá acontecendo é no mundo real ou naquela projeção mental, que por sinal é idêntica à Under the Skin. Como essa é uma consequência física, o nariz dela não sangra ali. Mas tem uma cena que eu não gosto. E esse é um pouco de exagero da minha parte fazer um vídeo só pra falar dela, mas realmente me incomoda o jeito como a série mostra isso lá naquela cena do Dustin. Existe uma construção em volta desse símbolo, uma gravidade ou no mínimo esperteza e responsabilidade que se espera da relação entre poder e sangue quando se fala de uma criança. Eu sinto demais que aqui foi só preguiça da série mesmo, um medo do telespectador não conseguir descobrir sozinho porque daqueles bonecos estarem se mexendo, que acaba banalizando um pouco a força da representação. Não é como se não desse pra sacar só com ela fechando os olhos dessa vez, onde obviamente a cena quer passar uma leveza na coisa toda. E mais pra frente os personagens chegam a discutir sobre ela estar se esforçando demais, mas ninguém liga pra uma gotinha de sangue saindo do nariz se é pra uma brincadeira, né? Bom, como tudo em Stranger Things, o sangramento nasal da Eleven também não é original, se agarra a símbolos nostálgicos que já estão prontos pra funcionar na nossa cabeça, fazendo sentido automaticamente. Pelo menos, na maioria das vezes, sim, eu vou ser o cara chato e lembrar da única cena que eu não gosto até o fim, na maioria das vezes, a série faz isso com bastante elegância. Meu nome é Henrique e eu queria aproveitar o final desse vídeo para anunciar que as camisetas do canal voltaram e a pré-venda começa exatamente hoje. Então só durante essa semana quem mandar o pedido para lojaquadrembranco@gmail.com vai ter um precinho promocional e as vendas vão ser exclusivamente por lá mesmo. Então já manda o pedido com CEP e essas coisas que a gente responde com o valor da compra, do frete, medidas, tudo que vocês podem querer saber. São só 50 unidades porque, né, eu não tenho dinheiro para fazer um monte, mas espero que vocês tenham gostado da notícia. Até semana que vem.